Brizola. Brizola. Chance. Não, na hora que eu comecei minha aula lá no centro, tinha 17 pessoas. Aí, com a meia hora de aula, mais ou menos, que começou a chegar mais gente. No final tinha 100. Mas o povo demorou a acordar hoje. Vamos lá, então, meninos. Chance. Gente, você vai passar raiva hoje, porque talvez você erre as questões, tá? Mas você vai errar sabendo por que você está errando e sabendo que você não pode cometer esse mesmo erro lá no domingo. Então, é bom, vai fresquinho na sua cabeça isso que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Esse desses bonecos aqui a gente não fez, não. Fez? Não, beleza. Então é aqui mesmo que nós vamos começar. Queridos, atenção para isso aqui que eu vou falar. Eu tenho reiteradamente falado para vocês que uma das vertentes da prova de linguagens do Enem passa pelas manifestações artísticas de vanguarda. Você, que foi meu aluno lá no segundo ano, lembra de eu falar, quando a gente estava trabalhando vanguardas, eu falei, isso não é para agora. Agora você vai fazer trabalho, vai aprender, mas isso aqui vai ser fundamental para o Enem. Por quê? Porque a matéria que mais cai no Enem é vanguardas. Por quê? Porque cai de forma direta e de forma indireta. O Enem gosta, na prova de linguagens, vale lembrar que a prova de linguagens não é só língua portuguesa, a arte, dança, educação física, tudo está em linguagens. Então, todas as manifestações que envolvem, né, manifestações artísticas, manifestações culturais, estão na prova de linguagens. E é dentro dessa perspectiva que eles gostam de pegar o seguinte: sempre cai pelo menos umas 4 questões, 3, 4 questões relacionadas a expressões artísticas vanguardistas. Vanguardistas, seja porque fazem parte do movimento de vanguarda ou porque são modernas, pós-vanguarda, e que sempre vai ter o questionamento acerca de ruptura com o tradicional, inovação no conceito artístico, novas formas de fazer arte, né? Ruptura com as tradições, né, estéticas. Isso sempre é perguntado no Enem. A gente fez algumas questões aqui relacionadas a isso. Aquela questão que mostrava o teatro, né, do caos lá, o teatro ontológico do Richard, não sei das quantas, que o povo mistura com os atores e barulho de qualquer coisa. O que esse teatro faz? Rompe com a narrativa tradicional do teatro, certo? E era esse o gabarito. Então, fique muito esperto. Existe essa tendência, só que existe uma outra tendência. Qual? Assim como eles gostam de exaltar e mostrar as inovações, né, vanguardistas, modernas, etc., como ruptura, eles gostam de mostrar também aquelas manifestações artísticas que seja uma festa popular ou que seja um poema de cordel, certo? Que preservam tradições. Então, de um lado, você vai ter questões que falam de inovações, e, por outro lado, você vai ter questões que falam de preservação. Aí, você vai ter a congada, você vai ter a cavalhada, você vai ter o boi-bumbá, você vai ter o não sei o quê, festas populares. E, geralmente, quando isso é questionado no Enem, isso está relacionado à ideia de preservação das tradições, preservação da memória e a questão do patrimônio imaterial cultural. Tá? Patrimônio imaterial nacional. Então, fiquem espertos com isso. Certo? A ideia de identidade, memória, patrimônio. A partir da ideia da preservação das manifestações folclóricas, das festas populares, das danças típicas. O Enem sempre pergunta isso. Viu as duas vertentes? Atenção. Como é que você determina se vai? Se você percebe que é uma coisa mais popular, mais tradicional, fica já esperto para o tipo de coisa que eles vão perguntar.
se você percebe que é um poema mais estranhão, ou relatando ali uma manifestação artística de performance com uma mulher que começa a gritar no meio da rua, você já pensa que já sai do tradicional, que é provavelmente aquilo que eles vão perguntar. Fique esperto com isso. Tá bom? Para você saber o que provavelmente vai ser questionado caso o texto base mostre uma dessas manifestações. Então, beleza. Aqui eu elaborei uma dentro dessa perspectiva para vocês. Tem mais de um texto, eu falei para vocês, quando tem mais de um texto, vá para os textos, para você se ambientar no que esses textos estão dizendo, tá certo? Então, aqui tem uma imagem, certo? Aqui essa imagem, você vê notoriamente que se trata de um espetáculo mais popular, mais tradicional, né? Certo? Com esses bonecos, esses mamulengos. Então, aí tá. O Parque dos Mamulengos Gigantes, localizado no povoado rural de Lagoa Nova, em Surubim, agreste de Pernambuco, olha a região, recebe o Mamulengá Surubim 2020. O evento tem início no dia 9 de janeiro, às 19 horas, com a estreia do espetáculo de teatro e dança Morte e Vida Severina, estrelado pelo grupo Estela Dulce do Colégio do Amparo. Então, tá aí essa notícia sobre a inauguração do Parque dos Mamulengos Gigantes. Mamulengos são esses bonecões típicos da cultura nordestina, certo? E vai haver inauguração com a apresentação de espetáculo de teatro e dança baseado no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano que teve em 2020 o centenário de seu nascimento, assim como Clarice Lispector. O objetivo do Mamulengá Surubim 2020, sempre fica atento quando eles colocam que o objetivo de uma coisa é tal. A intenção de tal evento é tal. O objetivo de tal manifestação artística é tal. O objetivo de Mamulengá é comemorar a finalização da primeira etapa de construção do Parque dos Mamulengos Gigantes e celebrar o centenário de nascimento do escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto, autor de Morte e Vida Severina. Logo na sequência, um trecho de Morte e Vida Severina, o trecho final, que é talvez o mais famoso. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de quem se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Certo? Então, olha a pegada social fortíssima que tem aqui, né? Os severinos do Agreste, os severinos do sertão, vão viver a vida e a morte severina, que é aquela morte de morrer antes dos 30, né? A expectativa de vida baixíssima, certo? De emboscada, né? Tocaia, briga por causa de terra, antes dos 20. E de fome um pouco por dia. Beleza? Então, perceba que existe aqui, gente, o elemento tradicional, o elemento cultural popular e existe a questão da denúncia social. Beleza? Então, vamos lá. O Festival Mamulengá e a obra Morte e Vida Severina são expressões artísticas que reafirmam... Não, desculpa, aqui. Letra A. Atenção às palavras que iniciam, né? Reafirmam a identidade do sertanejo como povo lutador, desconstroem a estética tradicional em prol de um discurso social, celebram as raízes da cultura nordestina por meio da literatura de cordel, decodificam os aspectos da memória coletiva em prol do entretenimento, utilizam recursos estéticos e temáticos como veículo de preservação da memória e de denúncia social. Eu respondi isso aqui para vocês. Obviamente, qual é a alternativa correta? Beleza? Certo? Agora, por que é realmente a letra... Oh! Por que é a letra E, gente?
Porque a letra E fala exatamente dessas duas questões, os aspectos estéticos e temáticos. O estético por meio da preservação das tradições, os bonecos e tal, 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 e o temático, a questão da vida do sertanejo, a vida severina, que servem tanto para preservar a memória, a tradição, quanto para fazer uma denúncia social da condição desse sertanejo que leva uma vida e uma morte severina. Certo? Os outros são todos incompletos, gente. Reafirma a identidade do sertanejo como povo lutador? Beleza, só que você está genérico demais. Certo? Desconstrói a estética tradicional? Não. Está buscando a estética tradicional para fazer um discurso social. Celebram as raízes da cultura nordestina por meio da literatura de cordel? Restringiu demais. Decodificam aspectos da memória coletiva em prol do entretenimento? A arte não é só entretenimento, gente. Se faz denúncia, tanto é que artista não é só entretenedor. Tanto que artista é o bicho mais perseguido em qualquer situação de governo autoritário. Por quê? Porque ele faz pensar, então não é só entretenimento. Utilizam recursos estéticos, temáticos, como veículos de preservação da memória, sim, e de denúncia social, sim. Se há intromissão discursiva, reafirmam a identidade do sertanejo como povo lutador. Existe um pouco de intromissão discursiva, sim, por conta dessa ideia do povo lutador. É tipo assim, pega uma coisa que está sugerida e transforma isso em discurso. Né? Está sugerido que o povo nordestino é um povo lutador, povo sertanejo? Sim. Está sugerido isso? Está. Certo? Mas isso tem mais a ver, né, talvez com Morte e Vida Severina do que com os Mamelungos. Sabe? Então acaba ficando meio parcial, certo? E também, parcial no sentido de pegar só uma parte daquilo que foi apresentado como texto base, e também essa ideia de colocar palavras na boca do texto, né? Chamando de lutador. Então tem uma certa intromissão discursiva. Tá bom? Beleza, gente? Tá? Então, cuidado com essas coisinhas. O que eu falei para vocês? Estéticos, temáticos, preservação da memória, talalá, talalá. Isso vai cair alguma coisa nesse sentido lá, hein? Então, fique esperto para esse tipo de temática, tá bom? Tá. Gente, toda vez eu percebo vocês com dificuldade, isso eu já falei, quando a gente foi trabalhar pela primeira vez lá com a... Espera aí um pouquinho. Tá. Quando a gente foi trabalhar a primeira vez com gêneros, né? Que eu falei para você, gente, eu vou fazer uma lista só pegando essa diversificação de gêneros que o Enem coloca na prova deles, né? Para mostrar, tá, tem charge, tem tira, tem campanha publicitária, tem campanha institucional. Aliás, gente, lembre-se disso, tá? Com certeza vai cair alguma questão que mostre alguma campanha, certo? Alguma campanha institucional, alguma coisa para conscientizar. Lembre-se sempre do seguinte: campanhas publicitárias, sejam para vender um produto ou para conscientizar a população, certo? Elas vão ter essa ideia, né? São campanhas geralmente de secretarias ou de Estado, de municipais ou de ministérios, ou de governos, certo? Tem um objetivo que você sempre já tem que botar na mesa. O objetivo de qualquer campanha institucional é convencer as pessoas a mudar de comportamento ou a ter um comportamento determinado assim. Então, tenha isso em mente. Lembra aquela coisa que eu já falei para vocês? Se você entende o que aquele gênero de texto costuma fazer, se você já entende a intenção discursiva do gênero, já fica mais fácil você entender o que eles vão pedir sobre ele. Tá?
Então, se tem uma campanha, né, falando para você usar cinto de segurança e aparecer nas alternativas lá, a questão, o enunciado fala a questão do objetivo da campanha, e no enunciado e nas alternativas aparece convencer, com certeza vai ser convencer. Termina só de ler para ver se o resto não tem distrator. Mas a escolha do verbo é convencer. Campanhas institucionais têm a função de quê? Convencer. Por quê? Porque é o que o gênero campanha institucional faz. Tá certo? Então, para você ganhar tempo, gente, para você, o texto explicativo trabalha mais a função referencial? Sim. Certo? São os textos geralmente acadêmicos, são os textos mais científicos. E dentro dessa coisa dos gêneros, eu falei para vocês que um gênero textual que geralmente traz uma certa dificuldade são esses textos mais acadêmicos, esses textos mais científicos, que explicam pesquisas, que explicam procedimentos científicos. E aí, lembra quando eu falei para vocês, gente, cuidado, você não pode se ver lendo o texto e aí no meio do texto você começa a boiar. Você não pode fazer isso, certo? Aqui é exatamente onde isso acontece. Porque vem uma linguagem um pouco mais científica, um pouco mais técnica, quando você vê, você está lá no segundo parágrafo boiando, pensando no pão de queijo que você vai comer depois. Se você deixa isso acontecer, você perde tempo. Então, viu que é um texto mais científico, que é um texto que vai falar de alguma experiência, de alguma pesquisa, alguma coisa, já se concentra em dobro. E mantendo aquele diálogo interno ali, né? Ouvindo a sua voz para você não perder a concentração. Por quê? Porque a linguagem mais técnica ela é mais chata para a gente, certo? Mas você não pode deixar isso tirar a sua concentração. Então, vamos lá. Essa eu vou deixar vocês fazerem sozinhos em 3 minutos. Enquanto eu vou pegar uma água. 3 minutos, ok? Pelo... não vou falar isso agora não, senão eu dou spoiler. Vou deixar vocês errarem primeiro. Gente, vocês estão fazendo muito rápido a questão. Vocês já tinham começado ela antes? Ah, tá. Tá, quem tá rapidinho assim é porque já fez a questão, porque essa não é uma questão que você faz assim em 1 minuto, como vocês fizeram. Ah, então esse é o pessoal que já fez, entendi. Tá, vou dar um tempinho para quem não fez ainda. Maravilhoso. Isso mesmo. Lista tá lá na plataforma para fazer, Giovanni. Exatamente, meu amor. Pessoal que já tinha feito e conferiu o gabarito, tinha acertado? Coisa boa. Deixa eu pegar minha água lá para a gente continuar. Gente, que interessante, né? Como é que são as coisas? A maioria aqui está acertando. O pessoal deu uma sambada nessa questão lá no centro, mas uma sambada. Daqui a pouco o papai vai te levar para passear. Eu sei que você vai fazer xixi, mas estava chovendo.
Vem cá, papai. Vem dar oi pro pessoal, vem. Vamos lá, então? Quer subir? Pode subir. Gente, dá oi pro Carente, tá? Carente nem desceu ainda, porque tava... Oi, Robertinho. Tô falando oi pra você, neném. Ele não fez xixi ainda, gente. Na hora que eu acordei, tava chovendo. Ele não gosta de fazer xixi na chuva. Tá incomodado, né, papai? Quer fazer xixi. O que você vai? Você vai dar aula no meu lugar? É isso? Meia horinha eu desço com você, tá? Meia horinha. Aguenta aí. Ele não faz em fralda, não. Fralda eu já acho demais. A fralda, tapete, não. Ele não faz xixi daqui nem na sacada. Ele só faz xixi lá embaixo. Bonitinho demais. Mas não pode estar chovendo, porque senão ele não gosta de sair. Vamos lá, meus queridos. Ensina ele a usar o banheiro. Pior, mas eu acho que ele não consegue subir na. Porque se ele fosse grandão, eu falava para ele subir e fazer xixi assim, né? Mas ele não é grande. Se ele subir na privada, ele vai cair na privada. Exatamente. Não vai de jeito nenhum. Aí, aqui no prédio, atrás tem tipo um lugar de pet, né? Para você andar com eles um pouquinho para fazer xixi e cocô. E é gramado. Eu nem arrisco quando tá molhado. Eu tenho que ir para a rua com ele. Que aí ele faz no poste. É o Pip Dog. Mas desde sempre que ele nunca se acostumou. Desde sempre. Ele fazia em tudo quanto é lugar, aí eu fui mostrando para ele que ele não podia fazer, aí apresentei o Pip Dog para ele, ele não acostumou, aí ele parou de fazer dentro de casa, parou de fazer na sacada, mas não acostumou com o Pip Dog, ele simplesmente não faz, ele espera descer para fazer. Então vamos lá, queridos. Gente, nem todo mundo acertou, né? O que é normal, porque essa questão não é lá facilzinha. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, gente, o tanto que a gente complica o que não deveria complicar. Faça um favor para mim. Lembra quando eu fico falando para vocês? Ainda bem que o intervalo está vindo, exatamente. A, que você precisa, quando você está fazendo a leitura dos textos, você tem que ter a estratégia direitinho, focar no raciocínio, mas você não pode ficar na sua roda de hamster. Como se aquilo que você está lendo não fizesse parte do mundo. Você fica tão preso naquilo ali que as coisas lógicas mais básicas você esquece de pensar. Gente, tá, você vai usar a estratégia para fazer isso aqui, a estratégia de leitura, enunciado, tal, tal, tal. Mas usa o seu conhecimento de mundo também. Meu querido, olha o que perguntou. De acordo com o texto explicativo acima, o telescópio tornou-se um instrumento de observação bem-sucedido. Por quê? Olha o que essa pergunta está questionando. Está dizendo, quer que você responda, né, a razão pela qual o telescópio tornou-se um instrumento de observação bem sucedido. Ele é um bom instrumento de observação, por quê? O que ele faz? Sai da roda de hamster e vem para o mundo. O que o telescópio faz, gente? Entendeu? Porque se você joga, né, com o senso comum, isso te ajuda a não marcar coisas absurdas. O que o telescópio faz que o torna um bom instrumento de observação?
O que é um telescópio? Não é você ver a porra do trem tá lá na PQP-7 e você consegue ver o negócio? O que significa isso? Então, vamos ver. Vai lá. O texto explicativo acima tornou-se um instrumento de observação bem-sucedido. Por quê? Aí vamos ver o texto base. Para a construção de um telescópio, o físico Galileu Galilei utilizou uma lente do tipo convergente e uma lente do tipo divergente. Em seu telescópio, a primeira lente, convergente, denominada objetiva, formava uma imagem real do objeto em questão. Então, chance, está lá o objeto real em questão. Já a segunda lente, a divergente, também chamada ocular, permitia fazer a observação dessa imagem real bem mais detalhadamente, ampliando-a como se fosse uma lupa. Não é isso que o telescópio faz? Pegar coisas que são invisíveis a olho nu e transformá-las em visível por meio do telescópio? Por meio do quê? Dessa ideia de ampliar, como se fosse uma lupa. Não é isso que o telescópio faz? Então sai da roda de hamster. Qual que é a alternativa que fala isso? Não complique o que é simples, gente. Certo? Continuando. A lente ocular, que é a que amplia, forma uma imagem virtual. É virtual por quê? Porque aquele objeto não está daquele tamanho de verdade. Ela está ampliada. Logo, é uma imagem virtual e não real. É uma imagem ampliada. Portanto, quanto maior for a imagem formada pela lente objetiva, e quanto maior for a ampliação da lente ocular, maior será a imagem observada pelo olho. Com o objetivo de formar uma imagem real grande, tem que ser utilizada uma lente com a distância focal também grande. Já para se obter uma ampliação maior por parte da lente ocular, é necessário que essa tenha uma distância focal pequena para que funcione como uma lupa. O telescópio tornou-se um instrumento de observação bem-sucedido por quê? Utilizou técnicas contrárias para obter um único resultado. Gente, tá objetivo isso? Tipo assim, tá me falando o que o telescópio faz para que ele seja considerado um bom instrumento de observação? Não. Sabe? Tá, utilizou técnicas contrárias, lente divergente e convergente, para obter um único resultado. Que resultado? Certo. Possibilitou a visualização de imagens magnificadas. Aí você vai e não marca a letra B, porque você fica em dúvida com a palavra magnificadas. Cuidado com isso. Eu comentei isso ontem e vou comentar novamente. Você pode até não ter certeza absoluta do que uma palavra significa, mas você não pode descartar uma alternativa porque você está com um pouco de dúvida em relação a uma palavra, gente. E aqui, o Enem é uma prova de leitura. Eles querem saber se você consegue, mesmo não entendendo exatamente uma palavra, se você consegue entender o contexto, ou pelo menos entender a raiz dessa palavra. Magnificada tem a ver com o quê? Olha a raiz da palavra, olha aqui o radical. Magno. Magno é o quê? Alexandre Magno. Grande. Magnificada significa ampliada. Quantas vezes eu falei para vocês que eles não vão usar a mesma palavra que está no texto na alternativa, mas que eles vão usar palavras sinônimas ou que querem dizer basicamente a mesma coisa? Lá no texto está usando ampliada. Aqui está usando o quê? Magnificada. Você não pode não marcar essa alternativa porque você ignorou a palavra magnificada. E pior, eu não sei o que é magnificado. Você não sabe o que é Magno? Você não lembra de Carlos Magno, Alexandre Magno? Que significa o quê? Alexandre o Grande? Magnífico, é o maioral. Não é que você não saiba, é que você não está com preguiça de pensar. Ou você não pensou na hora que você tinha que pensar. Obviamente, a letra B. O que o telescópio faz? Amplia as imagens, ou seja, permite a visualização de imagens ampliadas ou magnificadas. É por isso que ele é um bom instrumento de observação. As outras. Letra C. Permitiu a observação de objetos espaciais em tempo real. O que torna o telescópio um bom instrumento de observação é questão temporal ou questão de dimensão? Cuidado.
Tempo não tem nada a ver. Aí você fez uma leitura fragmentária. Você viu lá que a lente objetiva permite a imagem real e você começou a pensar em tempo real. Leitura fragmentária. Isso é distrator dos mais básicos. Desencadeou processos de observação que evoluíram ao longo dos anos. Mesmo problema da letra A. Não me fala objetivamente por que o telescópio é bom. O que ele faz que é bom? A letra A e a letra B meio que tangenciam. Letra E. Desmistificou a ideia da Terra como centro da galáxia a partir da observação de corpos celestiais maiores. Tá, fala de corpos celestiais. O problema não é que os corpos celestiais são maiores, eles podem ser menores também. E os corpos não são celestiais, eles são celestes. Celestial é anjo. E aqui é uma intromissão discursiva do caralho. Geocentrismo e heliocentrismo, tá, sabe? A letra E toda equivocada. Cuidado, intromissão discursiva brava. Fica, então, a lição para você. Você não vai descartar uma alternativa porque você acha que você não entendeu direito as palavras. Você vai tentar entender. Porque se você não entendeu direito as palavras, como é que você descarta aquela alternativa? Aí você marca uma outra que você não consegue justificar. Vamos ver se você aprendeu a lição. Vamos para a próxima. Exatamente, né? Tá? Não vamos repetir o erro agora nessa, beleza? Vamos lá. Opa. Ô, Raulzinho. Aí. 3 minutos para vocês. Quem já tiver feito, coloca aí o gabarito para mim e já me fala se tinha acertado ou não. Vamos lá. Vamos ver o que vocês marcaram.
Aqui aconteceu exatamente o que eu imaginei que aconteceria, certo? Vocês ficaram entre as duas únicas que poderiam ser, e que não tem a ver com essa aí, viu? Você. Vocês ficaram. Né? Nossa Senhora! Não me faz isso, não! Nossa! Vamos lá, então, queridos. É correto afirmar que o poema, perceba que aqui não existe nenhuma dificuldade no enunciado, só quer saber o que é correto a partir do poema, certo? Então vamos lá. Amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. Amora, amor. Amora. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, menos terrível, menos feroz, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Amargo. Então, a palavra amora não seria tão doce se não tivesse amor dentro dela, e a palavra amargo não seria tão amarga se não tivesse amar no meio dela. Beleza? Então, está fazendo um jogo com a ideia de que esse sentimento, amor, amar, pode servir tanto para a doçura quanto para a amargura. Esse mesmo sentimento. Se você não faz esse trabalho antes de ir para as alternativas, você vai errar. Tá certo? É correto afirmar que o poema, letra A, aborda o tema da memória, considerado uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e sombrio. Completamente fragmentária a leitura dessa alternativa, uma vez que você tem a ideia da memória apenas como suporte para falar sobre a presença da palavra amor e amar dentro das palavras amor e amor, amora e amar. Mas não é o tema principal. Então, quer dizer, tornou algo que é meramente suporte como tema. O tema não é a memória. Não é isso. Vai lá. Agora, primeiro é o seguinte. O poema enfoca a hesitação, a dúvida, do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra talvez. Faz basicamente o que a letra A também faz. Pega uma coisa que é completamente secundária e transforma isso em algo supostamente como a ideia principal. Letra B também. Não existe nenhuma dúvida dele em relação àquilo. O que ele está fazendo é exatamente mostrar a dicotomia que existe nesse sentimento que é o amor, que pode servir tanto para a amora quanto para o amargo. Certo? Vamos para a letra E. Ressalta os significados das palavras, tal como se verificam no seu uso mais corrente. Gente, o grande lance desse poema é brincar com o sentido das palavras e mostrar como que um mesmo significado, o mesmo sentimento, a mesma definição pode servir para mais de um contexto. Como que está ressaltando o significado das palavras em seu sentido mais corrente? A grande questão do poema é exatamente o jogo com as palavras. O inusitado do sentido que se promove aqui. Essa não é só errada. Essa é a mais errada. Você não pode marcar isso nunca. Tá? Pelo amor de Deus. Gente, tá falando em poema e falando de uso da palavra no seu sentido literal?
Ah! Poema com sentido literal? A bronca tá dada, né? Vai lá. Aí ficaram a C e a D, que a grande maioria ficou entre a C e a D, que são as duas que podem trazer algum tipo de dúvida realmente, né? Só que não é a C, gente. Vamos lembrar o que é visão romântica sobre o amor? Qual que é a visão romântica sobre o amor, gente? Coloca para mim aí ou fala. E sai da roda de hamster. Todo mundo sabe o que é romântico. O sentido romântico do amor é um sentido de idealização. É a idealização do amor. Como que está falando de idealização do amor se está dizendo que o amor pode ser amargo também? O que eu falei na anterior? Não descarte alternativas porque você não está entendendo direito o que elas querem dizer. Tente traduzir. Eu falei isso ou não falei? E você cometeu o mesmo erro de novo. O gabarito é a letra D. Pergunto para você que não marcou a letra D. Por que você não marcou a letra D? O que você viu na letra D que te fez pensar que não era a letra D? Me fala aí. O que você viu na letra D que fez você não marcar a letra D? Porque a letra D é a correta. Por que você não marcou a correta? O que você viu nela que você não marcou? Estão falando para mim aqui. Ah, exatamente. O que eu falei para vocês? Não dispense uma alternativa se você não entendeu uma expressão que está nela. Qual que é a sua obrigação? Traduzir aquilo que está ali. Senão você não pode dispensar essa alternativa, gente. Porque aí você marca uma que não tem como justificar. Como é que você justifica falar natureza romântica se está falando de amargo? Se no romantismo o amor é idealizado. Você fez de novo o que você fez no anterior. Porque não entendeu uma alternativa, marcou outra que não tem como justificar. Será que depois de errar de novo, você vai parar de errar lá no domingo? Espero. Oh, mas eu continuo sem entender. Então, vamos tentar entender. Você não pode parar. Gente, o Enem é uma prova de leitura. Você não pode simplesmente parar porque você não entendeu uma expressão. E aí você passa para outra alternativa. Pelo amor de Deus. Quer ver como você entendeu? O que é reiteração? Gente, me responde o que eu estou perguntando. O que é reiteração? Repetir. Repetição. Repetir, fazer de novo, né, confirmar, tá lá. Se está falando reiteração sonora, está falando de quê? Repetição sonora. Existe repetição sonora no poema? Existe ou não existe? Existe onde? Quem quiser falar, pode falar no microfone também. Amar, amor, amora, amargo. Isso não é reiteração sonora? Reiteração sonora. Você está me dizendo que é repetição sonora. Amor, amora. Amar, amargo. Isso não é reiteração? É reiteração sonora. Olha a figura de linguagem. Nós estudamos isso aqui, gente. Então, existe reiteração sonora, certo? Não, é reiteração. Tá. Tá. Você quer saber se é a aliteração se fosse só uma letra.
Mas aqui nós temos praticamente a palavra toda se repetindo. Tá certo? Tá, mas existe a reiteração sonora, sim ou não? Então vamos lá. O poema possui reiterações sonoras? Possui. Que resultam em uma tensão inusitada. Espera aí. As reiterações sonoras, amor, amar, amora, amargo, resultam em uma tensão inusitada entre os termos amor e amar. O que é inusitado? Está dizendo que os termos amor e amar vão criar uma tensão entre si. O que é inusitado? Ninguém sabe o que é inusitado? Inesperado. Por que existe uma tensão inesperada entre amor e amar? Por que a tensão entre amor e amar é inesperada? Porque são a mesma Porque coisa. são palavras do mesmo campo semântico. Não, são a mesma coisa. Amor e amar são a mesma coisa. Só que como a palavra amor está relacionada a amora e a palavra amar está relacionada a amargo, cria-se ali uma tensão entre elas, entre os seus significados. Você não vai fazer isso no dia 17. Você não vai descartar a alternativa porque você ficou com preguiça de traduzir o que está lá. Estamos combinados? E aí você vem e me marca um trem que não tem nada a ver. Trem romântico falando de amargo. Tá? Não dispense a alternativa porque você bateu o olho e não conseguiu entender. Se você não conseguiu entender o que está ali, traduza para ver se faz sentido. Tudo bem? Essas duas últimas questões pegavam exatamente isso. Vai ter dessas lá? Vai. Uma das formas que eles utilizam para dificultar a sua vida nesse processo de leitura da prova é colocar um vocabulário um pouco mais sofisticado para ver se você consegue traduzir, se você é leitor o suficiente para isso. Então, não desista de alternativas que você bateu o olho e não entendeu a princípio. Vai traduzir o trem. Nem que você tenha que ficar um pouquinho mais. Porque vai que é o gabarito. Igual aqui, ó. Tudo bem, meus amores? Ai, Raul, termina o ano brigando com a gente. Não, não é brigando, não é te dando esse puxão para você não fazer esse erro lá no dia. Tá certo? Amores, eu vou botar na plataforma. Tá aqui, ó. Tá, só um segundo. Aqui. Fiz aqui. Eita. Fiz aqui para vocês. Né? Peguei 3 temas, gente. Eu continuo achando que o tema do ano é leitura, desde o ano passado, que eu acho. Esse ano já botaram lá no Twitter de novo do INEP, questão da leitura, já botaram no Instagram do INEP de novo, leitura. Já é para cair faz tempo, não caiu ainda. Então, estou colocando aqui. Aí, o que eu fiz? Possibilidades de abordagem sobre o tema leitura. Fiz aqui várias frases temáticas para vocês. Ó. Implicações dos baixos índices de leitura para o desenvolvimento do Brasil, ou implicações sociais dos baixos índices de leitura do Brasil, certo? A palavra-chave sendo implicações. Outra, efeitos da falta de leitura para a sociedade brasileira. Outra, caminhos para incentivar a leitura entre crianças e adolescentes no Brasil. Outra, desafios para o desenvolvimento do hábito da leitura no Brasil. Gente, lembra o que eu falei para vocês? Caminhos, estratégias, a sua tese tem que apresentar
dois caminhos ou duas estratégias para fazer isso. Desafios, fazer as perguntas. Implicações e efeitos, quais são as consequências negativas de você não ter um bom hábito de leitura no Brasil? Certo? Treina isso aqui, treina como é que você faria a leitura dessas frases temáticas em casa. Tá? Lembre-se que você tem um materialzinho que eu soltei para vocês quando passei o tema de leitura para o cursinho, um materialzinho de apoio lindo, com um repertóriozinho sociocultural. Vou botar aqui na plataforma para vocês, para o terceiro ano que não tem. Tá? Patrimônio nacional, estão falando disso há tempos. Tá? Coloquei aqui a necessidade de proteção do patrimônio cultural para a preservação da memória nacional. Esse é um tema que aparece muito na prova do Enem, ainda não apareceu na redação. Tá aí, ó. E a questão da pessoa com deficiência, que já caiu sobre surdos. Lembra que eu falei para vocês, gente? Dentro dessa perspectiva de você pegar um grande tema e você pegar o grande tema tá ali, a discussão social tá ali, só que eles pegarem uma frase temática que especifica algo. E aí eu pensei em duas possibilidades. Inclusão de pessoas com deficiência. Desafios da acessibilidade para pessoas com deficiência na sociedade brasileira ou nas cidades brasileiras. Né? Então, não é só a questão deficientes, não. A questão da acessibilidade para pessoas com deficiência, especificando o tema de inclusão de deficientes. O outro, e os outros dois que eu coloquei, que eu trabalhei no cursinho também, né? A questão específica das pessoas no espectro autista. Estratégias para a inclusão de pessoas no espectro autista nas escolas brasileiras. Ou desafios para a inclusão de pessoas com transtornos do espectro autista no Brasil. Certo? Pegando exatamente essa ideia, um tema mais amplo, só que mais especificado na frase temática, para um grupo específico. Certo? E isso tem sido a tendência do Enem. Então, se eles pegarem a coisa de pessoas com deficiência, é provável que eles especifiquem para algum aspecto dessa inclusão, como acessibilidade, ou para algum grupo de pessoas com deficiência, como pessoas no espectro autista. Tá certo? E, no caso de leitura que eu coloquei aqui, as várias possibilidades de frase temática com as palavras de direcionamento que vão determinar o que você tem que colocar na tese. Se são os efeitos, 2 efeitos na tese. Se são, né, 2 caminhos para combater, 2 estratégias. Se são desafios, já te dá mais liberdade. Colocar quais são as 2 causas desses desafios na tese. Ou uma causa e uma consequência, te dá mais liberdade a palavra desafios. Mas lembrando que o que vai determinar o que você tem que colocar na tese é o quê? Exatamente as palavras, são as palavras de direcionamento. Tá certo? É isso, galera. Raul, você vai mandar isso aí para a gente também? Vou mandar isso aí e mandar o materialzinho de apoio do tema de leitura que eu passei para o cursinho, que o terceiro ano não tem. Vou colocar nas plataformas igual eu coloquei ontem o restante. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Você pode falar a questão 3 do cubismo? Como eu posso problematizar os efeitos? Ué, Felipe, o fato de você ter, né, efeitos negativos já é uma problematização. Você vai mostrar a situação, então vamos lá, né? A falta, por exemplo, de uma maior de políticas de inclusão para pessoas autistas nas escolas brasileiras. E aí você vai levantar, né, esse problema e você vai mostrar que esse problema traz 2 efeitos. Primeiro, a perpetuação da exclusão das pessoas nesse espectro e a discriminação que se continua pela falta de informação. Você mostrou qual é o problema, você está mostrando quais são 2 efeitos e você vai discutir esses efeitos. Certo. Fogo para os homens, uma boa relação. Perícole, depende do tema, depende de como que você vai abordar a problemática e depende da sua tese. Qualquer coisa serve, qualquer coisa mesmo que seja de repertório, serve para você trabalhar na redação. O que vai depender do seu projeto de texto.
Você mostra que existe um problema, que é a falta de leitura. E aí você vai colocar na tese 2 efeitos disso aí. Quais são 2 efeitos da falta de leitura? Falta de consciência cidadã e senso crítico e comprometimento da capacidade acadêmica dos brasileiros, por exemplo. Aí você que tem que pensar quais são os efeitos. Tá certo? Caminhos você não coloca causa e consequência, não. Caminhos você vai colocar na tese 2 caminhos. Quais são os caminhos para combater o problema? Quando você tem desafios ou, né, ou não sei o que em questão na sociedade brasileira, aí você tem essa possibilidade. Mas quando a palavra te direciona o que é para você discutir, caminhos está te dizendo. Caminhos para combater. Quais são eles? D1, D2. T1, T2. Tudo bem? Nossa, cheio de pergunta, povo, gente. Rapidinho aqui, então, deixa eu ver o que é essa questão 3 aqui que você está em dúvida. Questão 3, o poema Hípica. Hípica. Ah, já tinha feito isso aqui com os terceiros anos. Ah, já tinha mostrado isso aqui. Gente, ó, poema Hípica, né? É cubismo, por quê? Porque você tem aqui, ó, uma imagem, saltos recordes, cavalos da Penha, correm jóqueis de Genópolis. Uma imagem. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de contexto. Simultaneidade de imagens acontecendo. Isso é típico do quê? Do cubismo. Tá? Beleza, meus amores? Ah, por exemplo, se você coloca democratização, que não vai cair de novo, né? Você está falando democratização, você está falando o quê? O que tem a ver democratização? Quando eu coloco a palavra democratização como palavra-chave da frase temática, eu estou dizendo que essa democratização é necessária. Certo? Então você vai mostrar, você pode mostrar por que essa democratização é necessária e por que, e se não houver essa democratização, que consequência pode ter. Aí você pode trabalhar com causa e consequência? Pode. Certo? O que é importante, você vai entender o que você pode fazer, gente, a partir das perguntas que você vai fazer para essa palavra que está lá. Aí você vai entender se vai ser causa, consequência, ou 2 consequências, certo? A partir das perguntas que você fizer para essa palavra-chave. Ela é que vai determinar para onde vai sua tese. Tá bom? Gente, ficou um pedacinho do cérebro meu aí com vocês. Espero que ajude para alguma coisa. Espero que ajude alguma coisa. Vamos lá, domingo está chegando. Desejo, obviamente, para vocês, nossa, ainda mais para vocês, né? A turminha que eu vi desde sempre, né? Desde o primeiro aninho comigo aí, tá certo? Então, boa prova. Faça com cuidado, faça com critério, faça usando as estratégias que a grande maioria dos seus concorrentes nem viram e você viu o ano inteiro. Aproveite disso, certo? E arrebenta, velho. E arrebenta. E arrebenta. Já pode separar o presente que você vai me dar. Beleza. Com o maior prazer. Tá bom? Queridos, perícule até daqui uns dias. Segundo ano até daqui alguns dias. O resto do pessoal só quero ver na hora da aprovação. Tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Fala, Raul. Alô, Raul. Tchau, Raul. Boa prova, meus queridos, minhas queridas. Boa prova. Foi um prazer, tá bom? Beijo, 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 beijo.